Shalom. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre Rosh Hashanah, mas antes de estar falando de Rosh Hashanah, eu vou trazer para você um pensamento de Hillel Zaken e uma história dele. Hillel Zaken foi um sábio que viveu há mais de 2000 anos atrás. O nome Hillel Zaken significa Hillel, ou ancião. Toda a Torá, da forma que praticamos hoje, é baseada nos ensinos de Hillel Zaken e dos seus discípulos. Hillel Zaken foi um sábio muito grande na sua época. E uma vez veio diante dele um não-judeu na casa de estudo e disse para ele: "Me ensine a tornar toda a Torá quando eu permaneço de um pé só." Hillel Zaken achou que um pouco falta de respeito, mas ele pegou e disse para esse não-judeu: "Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você." Os demais outras coisas que estão na Torá é comentário. Vai e estude. O homem saiu da sua presença e começou a estudar a Torá. Um tempo depois voltou e se converteu ao povo de Israel. Passou a fazer parte do povo de Israel. Hillel Zaken tem um pensamento, né? Tem vários pensamentos, mas um pensamento que eu acho muito interessante, e está em Pirkei Avot, que diz: "Se eu não for por mim, quem será? Se eu for por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando?" Aí você pode perguntar: Michel, o que tem a ver essas histórias que você me contou, esse pensamento, com Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é uma festa que comemora, é o primeiro mês do calendário judaico dos anos, mas dentro do calendário judaico fixo ele é o 7º mês, tá? Porque Hashem disse lá em Números, disse: esse será o primeiro mês, o mês de Nissan, é o mês onde comemora a Persa. Então ele disse que ele escolheu aquele mês para o povo de Israel, mas tem um mês que recorre todos os anos, que é o mês que faz a contagem do ano, do homem, que vem desde a criação do homem. E nesse dia, todo ser humano é julgado. Todo ser humano. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua religião, a sua fé, se é ateu, se não é ateu, se é budista, se é cristão, se é muçulmano, se é judeu, todos são julgados de forma, de fato, dentro daquilo que é obrigado à pessoa, né? Nem todo mundo é obrigado a ser como um judeu. Os judeus têm diversas leis que deve ser ele cumprir. Nem todo mundo tem a mesma natureza do povo de Israel. Cada um tem sua própria natureza, cada povo tem sua própria natureza, mas todos são julgados. Todos são julgados pelo tribunal celeste que Hashem criou. Para o próprio Hashem vai julgar cada ser humano. É nesse dia, é o dia que ele criou cada ser humano. E se abre nesse dia 3 livros, né? São 2 dias de Rosh Hashanah, são 2 dias a qual nós judeus dedicamos uma boa parte do tempo a rezas e de agradecimento a Hashem. Nesse dia a gente não pedimos nada a Hashem, só agradecemos a Ele. Rezamos em agradecimento, né? Porque é um dia que está sendo julgado, um dia que no momento que está saindo a sentença, você não tem mais como pedir, né? E o que acontece? São abertos 3 livros. Um para as pessoas, os Sadiquim, são os grandes justos. Outros para as pessoas, os Rachaim, que são os grandes perversos. E um outro livro que é para os Benionim, as pessoas intermediárias, que é a maioria das pessoas como eu e você que está vendo esse vídeo. A maioria das pessoas, elas são intermediárias, então todos vão ser escritos nesse livro. Os que não são escritos no livro do Sadiquim já recebeu seu julgamento, positivo ou negativo. Os perversos também, você já recebeu seus julgamentos, positivo ou negativo. E os que estão no livro, que foi no 3º livro, que é os intermediários, são os Benonim, eles têm como recorrer durante 10 dias, depois de Rosh Hashanah. Aí sim eles começam a fazer súplicas e rezas pedindo a Hashem, a qual perdoe por seus pecados, por suas más ações, no 10º dia, que é o Yom Kippur, esse dia, que é o dia do julgamento. Então, o que acontece em Rosh Hashanah? Todo ser humano, todas as pessoas são julgadas nesse dia. Aí você pergunta: Michel, mas e tem a ver agora que você contou a história? Você falou da história, você falou um pensamento e não trouxe nenhuma conclusão. Vamos lá. Não faça com o seu próximo que não queira que seja feito com você. É dar ao seu próximo o que você quer receber. Se você quer receber um carinho, você dá o carinho ao seu próximo. Se você não quer ser ofendido, não vai ofender o seu próximo. E as pessoas,
Muitas das vezes elas reclamam, né? Mas elas não fazem. As pessoas, elas têm mania de querer dos outros o que elas não estão dando para as outras pessoas. Esse é o maior problema. E nesse dia de Rosh Hashanah, todos nós somos julgados nessa ação. Todos nós somos julgados nesse ponto. E devemos evoluir nesse ponto. Pensar mais, não somente em mim. Se eu não, aí vamos novamente com o pensamento de realizar quem? Se eu não for por mim, quem, quem será? Por mim é fazer a minha obrigação. Quem não fizer as minhas obrigações, quem fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu vivo para ser livre, eu tenho que entender. A liberdade me traz obrigações. A liberdade me traz leis que eu tenho que cumprir. Então, se não for por mim, quem será? Eu tenho que fazer a minha parte, eu fazer a minha função no mundo. E eu tenho que ir além daquilo que eu sou obrigado. Agora, se eu só pensar em mim, né, que no meu trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, buscar meu sustento, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que buscar, cumprir, buscar um ser humano melhor. E se eu só fazer por mim, se eu só pensar em mim, quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa grande humanidade, que nós somos cada uma célula do corpo? Somos uma célula. Eu sou um judeu, eu faço parte da célula do povo de Israel, uma célula, uma pequena célula, que compõe um povo, que é um organismo, que compõe um mundo onde se encontra várias nações, que todos são organismos que compõem um único corpo, que necessitamos. É só a gente parar para analisar. Vivemos num planeta. Um ser humano tem, em média, 70% de água, e o planeta também tem 70% de água. Então, estamos mais conectados ao nosso planeta que nós imaginamos. O mundo está vivendo uma poluição de pensamentos, de várias ações, e o planeta também está vivendo. As pessoas falam de cuidar, mas se a gente não cuidar de mudar os nossos pensamentos como ser humano, como mudar ao cuidar do outro, pensar no outro, na outra pessoa, a outra pessoa pode ter um pensamento diferente do meu. Ele pode ter um pensamento que eu não concordo com ele, mas eu tenho que respeitá-lo como ser humano. Só se ele tem um pensamento de assassinato. É diferente, não estou falando de uma pessoa dessa, uma pessoa que pensa em trazer extermínio, fazer o mal, abusar de pessoas. Aí estou falando de uma pessoa perigosa, mas estou falando de pessoas, não estou falando de pessoas assim, estou falando de pessoas que têm pensamentos contrários ao meu, de política, de futebol, de religião, né? As pessoas hoje elas se tornam inimigas de pessoas, matam pessoas por nada. As pessoas dizem assim, a religião matou. Eu não gosto da religião, porque a religião foi utilizada para o homem. Eu sou religioso, uso um kippah, sou um judeu que usa um kippah na cabeça. Mas eu sempre olhei para a religião com receio dela, porque ela sempre faz em si muito mal à humanidade, porque as pessoas, não é religião, mas é porque das pessoas, é a política. As pessoas pegam do instrumento daquilo que elas acreditam e utilizam para atacar outras pessoas. E quando elas estão sendo recuadas, elas têm as reclamações do que elas estavam fazendo. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Mas você já pensou por que você estava fazendo isso? Antes de você fazer algo com alguém, pense no que você está fazendo. Pense se você queria receber isso daquela outra pessoa. Pense se você queria ser... A partir do momento que você vai enganar outra pessoa, estou dizendo que você faz isso, mas estou só dando um exemplo. Será que você seria bom ser enganado? Não. Será que se ofender o outro, será que eu queria ser ofendido? Não. Entendeu? Então, tudo que você for fazer, pense o que você queria. Se você seria aquilo que você está fazendo com o outro, você ia querer saber se fosse feito com você, você ia gostar. Isso se chama amar ao próximo como a mim mesmo. É amar ele como a mim, como eu, pensando se eu ia gostar de receber aquilo que eu estou fazendo com ele. Esse é o ponto. E se não for agora, quando? Então ele está perguntando, se eu não fizer agora, quanto que eu vou fazer? Quanto que eu vou pegar e ativar isso? Quanto eu vou estar fazendo essas coisas? Vou esperar? Qual momento? Amanhã? Amanhã se torna hoje. E hoje se torna um ontem. Eu deixei de fazer algo hoje, amanhã não vou deixar. É agora. A Torá diz, é agora que nós temos que fazer. Eu sei que é difícil. Eu posso dizer para vocês que eu tenho muitos obstáculos na minha vida, que às vezes eu quero fazer as coisas e a gente acaba empurrando com a barriga, prolongando. Não é bom. Né? Quando eu era criança, meu pai, limpa aqui, fazia isso aqui. Depois chegava na hora lá, por que eu não limpei antes, né? Por que eu não fiz isso antes?
Poderia estar fazendo agora. E a vida é isso, a gente vai empurrando as coisas com a barriga. E amar o próximo, a gente não pode amar o próximo. É o segundo maior mandamento da Torá, em sentido de, que Hashem diz, amar Hashem acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que Hashem só aceita teu amor a ele se tu aprende a amar o teu próximo. Para amar o teu próximo, você tem que aprender a fazer como Jerusalém diz. Não faça com o teu próximo que não queira que seja feito com você. Esse é o ponto. Esse é o primeiro passo. Não é fácil. Eu digo que não é fácil, mas tem que pensar. Na hora que você estiver olhando o outro no final sendo o teu trabalho, vai lá e faça um pouco mais. Faça primeiro a sua obrigação. Depois que você fez sua obrigação, vai além dela. É assim que deve ser o mundo. Assim que nós deveríamos estar agindo no mundo. Não achando que os outros são bobos, otários, porque ele é bom, porque ele... As pessoas acham que porque você faz um pouco mais, as pessoas acham que é bom. Também isso não me preocupa, não tem que se preocupar com o que o outro pensa de você. Eu disse para um amigo um dia, não se preocupe que as pessoas te acham tolo. Se preocupe se você for um tolo. Não é que você não tenha, que não, os outros não têm que se preocupar um pouco, os outros pensam de você, mas você primeiramente tem que preocupar com você. Você não está sendo aquilo que as pessoas estão achando que você é. Esse é o primeiro passo. Depois de mostrar para elas que você não é. Você faz o que é correto, o que é bom porque é obrigatório, não é uma além da bondade. Ser bom hoje bater palma. Não. Fazer a bondade é uma obrigação de todo ser humano. Porque todos nós queremos receber bondade. Todos nós queremos receber carinho, queremos receber palavras de elogios, críticas construtivas, saber criticar o outro. Né? Eu vejo pessoas falando, sou verdadeira, mas será que você é verdadeira mesmo? Verdadeira é quando eu sou comigo, e não quando eu começo a apontar o erro dos outros. Isso não é verdadeiro. Então pense em tudo que eu estou falando hoje, porque nós estamos entrando no dia do julgamento. Esse é o dia a qual todos nós estamos sendo julgados. E precisamos crescer como ser humanos, como pessoa, e buscar o caminho da techuvá e do arrependimento. Temos, a partir de hoje, na maioria das pessoas, temos 2 dias, vai começar hoje à noite, antes do escurecer começa o Rosh Hashanah, isso começa aqui em Israel no escurecer, em alguns países já está como Japão, Austrália, já são Rosh Hashanah, então a gente entende que de alguns países já começaram o Rosh Hashanah, e o Brasil vai ser 6 horas depois daqui, então já comece a fazer a techuvá. Muitas das pessoas não vão ser escritas em Rosh Hashanah, nem por bem, nem por mal, mas elas vão estar esperando a ação dela ter Yom Kippur, que você possa fazer techuvá das suas ações, que você possa buscar Hashem e refletir mais sobre o que você está fazendo. Aquela pessoa errou comigo, tá, ela errou, mas você já parou para pensar em que você errou com ela? Pode ser que de 100% ela errou 95%, você só errou 5% só teve 5% de erro. Os 5% pode ser que causou todos os 95%. Pode ser que também não, mas pode ser que você negligenciou uma fala que você deveria falar com a pessoa mais forte, não deixando ela avançar. Você já analisou, já refletiu, você já sabe no que o outro errou, você sabe onde que o outro errou. Para que ficar se remoendo do erro do outro? O que você precisa fazer agora é entender onde nasceu o erro, seu também. Buscar entender o seu erro. E esquecer de apontar para o outro o erro dele. E apontar o seu. Não é que o outro, eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que fingir que não aconteceu nada. Não estou falando sobre isso. Estou falando de reconhecer onde que o pontinho, onde que eu posso ter uma culpa muito maior do que eu imagino. Aonde que o outro começou a ter um abuso sobre minha pessoa. E eu deixei ele abusar. Eu podia ter uma reação. Se eu tivesse uma reação mais ativa, ele de repente não tinha avançado tanto quanto ele avançou. Isso também é um erro meu. Eu não saber falar não. E também não saber falar no momento sim. Isso é um erro. É um erro que nós precisamos consertar. E eu então convido você a fazer essas reflexões e buscar fazer techuvá agora. Shana Tová, o Metuká, que a Shem te abençoe, você e a sua casa. E vamos lá.